Fala, gente boa! Mais uma vez aqui, o Pastor Marco falando, num vídeo sem edição, direto ao ponto, o resumo da mensagem de domingo. Então, nesse domingo a gente fez o encerramento da série Quem é Jesus, onde nós exploramos os ofícios de Cristo. Então, só para te lembrar, na primeira mensagem dessa série, Quem é Jesus, a gente falou do Deus que adoramos, né? Na conversa, o texto específico foi João capítulo 4, verso 22, da conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus Cristo fala para ela, olha, vocês samaritanos adoram quem não conhece. E ali o ponto em especial que muitas vezes a gente pode ser batizado, pode ser batista, isso, aquilo, presbiteriano, enfim, dependente da denominação que você possa seguir, e adorar a Deus sem conhecê-lo. E a pergunta que eu tenho repetido em todos os domingos dessa série é: quem é Jesus para você? Muitas vezes a gente usa de forma evasiva: Jesus é tudo para mim, Deus é tudo para mim. Porque nós não temos um adjetivo específico e nós precisamos entender que Deus, Cristo, ele precisa ser alguém pessoal às nossas vidas. Então a primeira mensagem foi o Deus que adoramos, a segunda mensagem, o caráter profético de Cristo, porque Jesus Cristo ele é profeta de Gênesis a Apocalipse. Deuteronômio 18 traz já a característica profética de Jesus Cristo, ele é o verbo, é a palavra profética. Na terceira mensagem, a característica sacerdotal de Cristo. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16, que ele é o sacerdócio, o grande sacerdote, né? O sacerdote dos sacerdotes. Ele fez a oferta única em prol de nossas vidas, e não somente isso, ele tem compaixão de nós, ele foi tentado ao extremo, ele sabe de cada dor que nós podemos passar. E na mensagem desse domingo, né, Cristo é o Senhor dos Senhores. E para a mensagem desse domingo nós lemos Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 16, que fala da volta, da vinda gloriosa de Cristo para julgar as nações, mas em especial o verso 16, que fala que no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qual é a ideia? O que esse texto quer dizer? Quer dizer que Cristo, minha gente, está acima de todas as coisas. João nos apresenta a imagem poderosa de Cristo, não mais como um cordeiro que foi morto, não mais como um cordeiro, como um homem pendurado numa cruz, mas como um rei vitorioso montado no seu cavalo branco, não mais um Cristo sofredor, mas agora um rei soberano que julga com justiça. Isso precisa nos lembrar que o Senhor Jesus não é apenas um Salvador, ele não é apenas alguém que te resgata do pecado, mas um Senhor absoluto que tem autoridade total sobre todas as coisas, sobre toda a criação, no céu, na terra e toda a história, sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. E a primeira pergunta, no sentido de aplicação desse sermão, para a gente pensar agora dentro dessa semana: o que muda na tua fé, o que muda na tua história quando tu passa a ver Jesus como Senhor e não apenas como Salvador? Nós precisamos pensar nisso, porque o nosso chamado não é para viver uma vida dupla, o nosso chamado não é para viver uma vida onde eu sou santo, onde eu sou crente, onde eu dou glória a Deus, onde eu canto no culto no domingo, e aí onde eu vivo de uma forma torpe, bizarra, de qualquer jeito, em cada dia da semana. Quando a Bíblia diz que Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ela está dizendo que ele é Senhor absoluto, dono absoluto. O ponto é se ele reina absoluto em todas as áreas da minha vida. Isso nos leva ao segundo ponto da reflexão. Muitas pessoas reconhecem Cristo com os lábios, mas vivem no seu cotidiano como se fossem senhores de si mesmo. Só que o senhorio de Cristo, ele se manifesta quando Jesus ele governa em todas as nossas decisões, nas nossas prioridades, nos nossos relacionamentos. Logo, a pergunta central é se ele dita ou não as regras da nossa vida. A vida no reino, gente, ela não combina, como eu estava falando antes, com vida dupla. Ela não combina com uma vida só de domingo e uma autonomia, no seja o que Deus quiser na segunda-feira. Logo, isso nos leva a uma segunda pergunta. Se a gente fosse, para fins didáticos, tá? Porque a vida é uma só, mas para fins didáticos, dividir a nossa vida em partes, só para nós entender quais as áreas ou quais as partes da sua vida que tu percebe que Jesus ainda não está reinando plenamente. Ah, pastor, não tem como fazer isso, porque a nossa vida é uma só. Eu sei que não tem como fazer isso, mas para fins didáticos,
A Bíblia fala lá em 2 Coríntios capítulo 13 que nós somos transformados de glória em glória. É isso, o nome disso se chama santificação. Se a tua vida precisa, como a minha, ser santificada dia após dia, se é real o que fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, onde a gente tem que ter a mente renovada, não se amoldando ao padrão desse mundo, e ter a mente renovada, sendo transformado dia após dia. Se é real o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 18, onde fala que a gente tem que ser cheio do Espírito Santo, se isso é real, qual a área da tua vida que precisa hoje ser transformada, que precisa hoje ser melhorada? Para e pensa. Teu relacionamento com Deus, talvez uma intimidade maior, teu relacionamento com a tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos, com os teus pais, teu relacionamento com o teu empregador, talvez tu é um funcionário medíocre, ou talvez você é o empregador e não tem tratado de forma adequada os teus colaboradores. Deus quer transformar todas as áreas da tua vida. A redenção, quando a Bíblia fala de redenção, ele não vem para redimir a tua alma. Deus não é um caça-fantasmas como a gente vê nos filmes de cinema. A redenção ela é global. Quando o Senhor nos salva, ele nos salva integralmente. E isso nos leva ao terceiro ponto de aplicação desse sermão. A submissão, gente, é voluntária. Eu creio na eleição incondicional? Sim, eu creio na eleição incondicional. Contudo, Deus nos dá o que a gente chama de liberdade cerceada. É lógico que se a gente não se submeter a Deus, Ele tem os meios dele para que a gente se submeta. Mas até lá, Deus nos dá a liberdade de escolha, a gente pode se submeter voluntariamente ao chamado de Deus. Jonas, quando a gente olha o livro dele, a gente vê que antes de ele passar todo aquele processo dentro do grande peixe, Deus simplesmente o chamou. Jonas poderia ter simplesmente obedecido ao Senhor e ido à grande cidade de Nínive antes de ter passado pela tempestade do mar, antes de ter ido para a barriga do grande peixe. Mas voltando à meditação, lá em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11 fala que todo joelho se dobrará um dia diante do Senhor. Todo joelho, quem obedece, quem não obedece. Diante disso, nós temos que pensar se nós queremos a submissão voluntária ou o juízo futuro. Está diante de nós, gente. E o que a gente vai escolher? A alegria, o arrependimento do hoje ou o juízo do amanhã? Porque se ele é rei, gente, nós somos os súditos. Se ele é o Senhor, nós somos os servos. E assim, nós precisamos entender que a fé cristã não é simplesmente uma adesão intelectual, mas uma entrega prática que começa no coração e transborda em ações concretas. O texto de Tiago fala que a fé ela precisa ser prática. Do contrário, a gente está se enganando a nós mesmos. Dito isso, a última pergunta nesse resumo do sermão, onde fala que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se Ele é Rei, Ele tem súditos, se Ele é Senhor, Ele tem servos. Que passos práticos tu pode dar ainda dentro dessa semana ou ainda dentro desse mês que está se iniciando para se submeter mais ao governo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Que passos práticos, por menor que sejam, que passos práticos que você pode dar em direção à santificação, em direção à intimidade com Deus, em direção a um casamento redimido, em direção ao abandono do pecado? Que passos práticos que você pode dar em direção a uma vida financeira que glorifique a Deus, em direção ao abandono daquele pecado que fica batendo a porta da tua vida diariamente? Que passos práticos você pode dar em direção à melhora da sua saúde, porque a sua vida é um instrumento que Deus usa para glorificar Ele? Que passos práticos você pode dar de forma que Deus seja glorificado através da sua vida? Que passos práticos você pode dar em direção ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, de forma que seus vizinhos, de forma que seus familiares conheçam esse nome que transforma vidas? Que passos práticos você pode dar em direção ao Senhor, de forma que a sua fé seja fortalecida, de forma que você não seja mais vencido pela ansiedade, pelo medo, pela dor? Que passos práticos você pode dar de forma que o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores seja glorificado? Esse é o resumo do sermão dessa semana. O ponto, gente,
é que Jesus já está no trono. A Bíblia diz isso. O Cordeiro já venceu. Apocalipse deixa isso muito claro. Ele já está reinando. A questão é se ele está reinando no teu coração. Não adia a tua entrega. O rei está voltando. Que Deus te abençoe. Esse é o resumo do sermão desse último domingo. E eu oro para que o Senhor abençoe poderosamente, não somente essa semana que se inicia, mas todo esse mês na tua vida, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo domingo aqui na Pioneira em São Lourenço do Oeste. Até mais.